Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo 19. A palavra do Senhor diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Altíssimo Deus, exaltamos o teu nome, louvamos-te, Senhor, por este dia, pela vida, pela saúde, louvamos-te pela tua grandeza, ó Deus, pela tua criação, louvamos-te porque o Senhor em tua providência tem nos sustentado, nos guardado, louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor nos chama à tua presença, o Senhor coloca em nosso coração o desejo de adorar o teu nome. Por isso, ó Deus, nesta hora a nossa oração de adoração e exaltação é também uma oração de súplica para que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Somos, ó Deus, pecadores imperfeitos, confessamos e clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e faze-nos dignos de nos colocar na tua presença para assim, pelos méritos de Cristo Jesus, oferecermos a ti, ó Deus, este culto. Louvamos o teu nome e pedimos a tua bênção, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 22, os céus proclamam. Tuas obras, ó Senhor.
tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas. E nós vamos fazer a leitura no capítulo 15, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11, assim nos diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele afirmou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu
é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós temos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas uma sequência de 3 parábolas que falam acerca de algo que se perdeu: a ovelha perdida, a dracma perdida e a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. E é sobre essa terceira parábola aqui registrada que nós queremos falar no dia de hoje. A parábola foi um dos métodos de ensino utilizados pelo Senhor Jesus. E a parábola é um tipo de ilustração. O Senhor Jesus utilizava figuras e situações que faziam parte do dia a dia das pessoas para transmitir ensinamentos acerca do reino de Deus. Embora a parábola que nós lemos fale a respeito de um filho que saiu de casa e desperdiçou os seus bens, ela também tem, sobretudo, na figura do pai, o personagem mais importante. A parábola trata do relacionamento amoroso de um pai com os seus 2 filhos e não apenas com um destes filhos, porque o pai tinha 2 filhos, conforme nos informa o início desta parábola. Assim, na mensagem de hoje nós veremos, por meio desta parábola, algumas lições sobre os efeitos do amor gracioso de Deus. O Senhor Jesus fala-nos aqui a respeito de um homem e seus 2 filhos. E o filho mais moço resolveu que queria receber a sua parte na herança. E o pai atendeu ao pedido daquele filho mais moço, e então ele dividiu a herança entre os 2 filhos que ele tinha. Juridicamente havia 2 formas para que isso fosse feito. A primeira forma seria o testamento, e o testamento ele é definido para que quando o dono, o pai, faltasse, partisse, então a herança fosse dividida entre os filhos. A segunda possibilidade era a doação em vida, e nesse caso o filho recebia a posse dos bens que cabiam a ele, mas somente disporia da herança após a morte do pai. Porém, o texto mostra que o filho mais moço queria tomar posse imediata daquilo que lhe pertencia na divisão dos bens do seu pai. E as pessoas que ouviram aquela parábola entenderam evidentemente que o filho mais moço queria a morte do seu próprio pai, porque somente assim ele teria direito definitivo à herança que lhe cabia. E isto demonstra, portanto, que o filho mais moço não tinha um bom relacionamento com o seu pai. Quando o filho então ajuntou todas as suas coisas e partiu para uma terra distante, ele estava publicamente declarando que ele não era mais filho daquele homem, ele não pertencia mais àquela família, e além de tudo, ele estava também se desvinculando da comunidade da qual ele fazia parte. Após seguir para uma terra distante, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele rapaz dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele tomou a sua parte da herança, foi embora e começou a desperdiçar os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E então o texto segue dizendo que sobreveio àquele país uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade. A imprudência daquele jovem o levou a uma condição de vida miserável. Agora ele era apenas um estrangeiro em um lugar distante, um judeu sozinho, sem dinheiro e, consequentemente, sem amigos. E nessa situação, aquele jovem não teve outra alternativa senão agregar-se a um cidadão daquela terra, onde ele foi cuidar de porcos. E o que é extremamente humilhante, porque para um judeu, os porcos eram considerados animais impuros, e ele vai então ao extremo da sua miséria, tendo que viver e cuidar de porcos. E o pior é que mesmo cuidando de porcos, mesmo estando agregado a alguém daquela terra, fica evidente que aquilo não resolveu o seu problema, porque ele estava passando fome. O texto diz que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele passava fome, desejando alimentar-se inclusive da ração dos porcos, mas nem aquilo ele tinha direito de prover para o seu sustento. A sua situação era definitivamente precária. Ele tinha chegado realmente, para usar uma expressão popular, ele tinha chegado no fundo do poço. E então, quando este jovem se dá conta da sua situação, quando ele percebe a sua condição, o texto diz que ele caiu em si. Ele caiu em si e ele passou a pensar no contraste que havia entre a fome que ele estava passando naquele lugar com a fartura que havia na casa do seu pai. E tendo isso em mente, ele então resolveu voltar para a casa do seu pai. Evidentemente que o motivo inicial para aquele jovem resolver voltar para casa era para resolver o problema da sua fome. Os versos 18 e 19, porém, nos indicam que havia um sentimento de arrependimento no coração daquele jovem. O seu desejo era estar com o pai e demonstrar o reconhecimento de que ele havia pecado. A situação precária, a fome, o levou a refletir na sua situação, e ele então lembra-se do seu pai e ele decide tomar uma atitude, voltar para o seu pai, reconhecendo que ele de fato havia pecado contra Deus e contra o seu próprio pai. Ele diz: pequei contra o céu. Ou seja, ele reconhece que o seu pecado era primeiramente contra Deus. Pecar contra o céu significa eu pequei contra Deus, eu pequei contra os mandamentos de Deus, porque sendo certamente um conhecedor da lei, ele sabia que a lei estabelece o princípio de honrar pai e mãe, e ele havia transgredido a lei, ele havia pecado contra Deus. Pequei contra o céu, porque de fato todo pecado que nós cometemos, ele é primeiramente contra Deus, antes de ser contra qualquer pessoa. Ainda que pequemos contra o nosso próximo, todo pecado tem como princípio a desobediência da lei de Deus. Portanto, o pecado é primariamente contra Deus. Mas aquele jovem de fato havia pecado também contra o seu pai. E ele então lembra-se do pai, e o reconhecimento do pecado o impulsionam a voltar para a sua casa. Da mesma forma, o amor gracioso de Deus é que produz
no coração do pecador um verdadeiro sentimento de arrependimento. É o amor gracioso de Deus que constrange o coração humano a considerar a sua consciência, a sua condição miserável diante do Pai, diante de Deus. As adversidades muitas vezes são meios através dos quais Deus nos leva a reconhecer que nós precisamos e dependemos somente de Deus, o Pai Celestial, aquele que é gracioso, amoroso e em quem nós encontramos de fato tudo aquilo de que nós necessitamos para nos apresentarmos diante do Pai Celeste. Nós precisamos primeiramente reconhecer que somos pecadores indignos, que pecamos contra o Pai, somos indignos do seu amor. E quando nos mostramos verdadeiramente arrependidos, nós agimos assim, não por sermos bons, mas porque o amor gracioso de Deus é quem nos conduz a um verdadeiro arrependimento. Note que a lembrança do Pai é que constrangeu aquele jovem, constrangeu o seu coração a voltar para o Pai. E assim, nós temos essa primeira lição nesta parábola. O efeito do amor gracioso de Deus gera um verdadeiro arrependimento no coração do homem. No verso 20, Jesus descreve então o retorno do filho, e é interessante que Jesus diz que ele voltou não para a sua terra, não para a sua comunidade, mas sim para o seu pai. E o pai estava esperando por aquele filho. Diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ao imaginarmos esta cena, nós percebemos a grandiosidade do amor daquele pai. Apesar da ingratidão do filho, o pai aguardava o seu retorno diariamente. E quando ele vê o filho se aproximando, ele toma algumas medidas. Ele toma a iniciativa de proteger o filho de uma possível, quem sabe, hostilidade dos membros daquela aldeia, daquela vila. Afinal de contas, ele não apenas havia renunciado ao seu pai e à sua casa, mas ele havia renunciado também o convívio com aquela comunidade. E a primeira atitude do pai foi a de correr na direção do seu filho, correr pelas ruas. Imagine só um homem adulto saindo correndo pelo meio da rua. Isso não era algo comum, não era algo que se via o tempo todo, e isso, portanto, chamou a atenção certamente das pessoas que estavam ali naquele lugar, testemunhando aquele momento. E ao agir desta forma, o pai estava então transferindo a humilhação do filho para si. Ao invés de a atenção ser voltada para o filho que está chegando, a atitude do pai faz com que a atenção se volte para ele. E o filho, ao invés de encontrar a hostilidade da sua comunidade, ele encontrou uma imensa demonstração de amor da parte do seu pai. Mas, além de correr na direção do filho, o texto nos diz que o pai abraçou o filho, manifestando então a alegria de ter o seu filho de volta. E não apenas a alegria, mas o abraço transmite a ideia de proteção. O pai corre na direção do filho, abraça, recebe e protege o filho que havia retornado. E o texto diz também que aquele pai abraçou e beijou o filho. E o beijo aqui tem um significado muito importante. Não era apenas uma demonstração de afeto, mas, sobretudo, aquele beijo representava uma demonstração de perdão.
e mais uma demonstração do amor profundo daquele pai pelo seu filho. E o filho então começou a fazer o seu discurso, aquilo que ele tinha planejado fazer para tentar convencer o seu pai do seu arrependimento. Mas antes que ele terminasse de falar, o pai deu ordens a seus servos para que trouxessem a melhor roupa, trouxessem um anel como símbolo de que o seu portador era digno de confiança. O pai estava demonstrando publicamente, com aquele ato de trazer um anel, que estava reestabelecendo a aliança que o seu filho havia quebrado com ele. Sandálias foram trazidas para colocar no pé, porque as sandálias indicavam que aquele jovem seria um homem livre, porque somente os escravos é que andavam descalços. E finalmente, o texto diz que deveria ser trazido e sacrificado o novilho cevado, um animal que era separado cuidadosamente, tratado e reservado somente para uma ocasião muito especial. O pai promoveu então uma festa e convidou todos a alegrarem-se com ele. Comamos e regozijemo-nos. E qual era o motivo para aquela alegria? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai estava demonstrando publicamente que havia perdoado seu filho e que desta forma os erros do filho seriam totalmente esquecidos. Assim é o amor gracioso de Deus para conosco. Quando um pecador se arrepende sinceramente dos seus pecados, dos seus erros, o perdão do Pai Celestial é um perdão pleno, intenso, vívido, perdão que não é adquirido, mas que é recebido. O jovem trouxe o seu discurso para convencer o seu pai, mas antes que ele terminasse de falar, o pai já dá uma demonstração de perdão, porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por esta razão, não adianta nós apresentarmos diante de Deus argumentos tentando convencer Deus de que nós merecemos o seu perdão. O perdão de Deus é manifestação da sua maravilhosa graça. O filho pródigo não merecia o perdão e ele sabia disso. Por isso ele preparou um discurso para tentar convencer o seu pai. Porém, ele foi perdoado, não porque tinha bons motivos para isso, mas ele foi perdoado porque, acima de tudo, o Pai o amava profundamente. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas ainda assim, Deus nos oferece gratuitamente o seu perdão, simplesmente porque Ele é um Deus de amor, Ele nos ama. E ao sermos perdoados por Deus, nós então passamos a viver uma nova vida, vida plena, porque antes nós estávamos mortos e perdidos espiritualmente, e hoje, em Cristo, nós temos nova vida na presença do Senhor. Portanto, a segunda lição que evidencia o amor gracioso de Deus nesta parábola para a nossa vida é o fato de que Deus, em sua graça, tem perdão para as nossas transgressões. O Deus que nos conduz ao arrependimento é o Deus que também promove perdão e transformação em nossa vida. Mas esta parábola nos diz que este homem tinha 2 filhos. E então, depois de falar do relacionamento entre o pai e o filho mais novo, o Senhor Jesus Cristo agora chama a atenção para a reação do filho mais velho. O filho mais velho
estivera no campo. E quando ele volta, ele percebe que estava acontecendo uma festa na casa do seu pai. E é interessante que ele chegou, se aproximou, notou que havia movimento, que havia festa, porém ele não entrou. Aquele filho mais velho olha para aquele movimento e ele então chama alguém para se informar. Ele chama um dos servos da casa para informar o que é que estava acontecendo. E isso nos mostra que este filho mais velho também não tinha um bom relacionamento com o seu pai e com sua família, porque do contrário, ao se aproximar da casa e perceber que havia uma festa, a tendência natural era que ele se apressasse para participar daquele momento de celebração. O criado então, o servo da casa, prestou um relatório completo do que estava acontecendo. E a reação daquele filho mais velho foi uma reação de indignação, conforme nós lemos no verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Nós percebemos aqui que havia um conflito entre o filho mais velho e o seu pai. Ele não quis entrar na casa e em seguida ele despejou todo o seu ressentimento sobre o seu pai. Veja o que diz os versos 29 e 30. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Veja, meus irmãos, que aquele filho mais velho acusa o pai de favoritismo. Ele exalta as suas próprias qualidades quando ele diz que ele sempre foi obediente às ordens do pai. Porém, ele também revela que ele não se considerava um filho porque ele queria um cabrito para alegrar-se com os seus amigos e não com a sua família. E ele menciona o irmão, dizendo ao seu pai, esse teu filho, deixando claro que ele não considerava o filho mais novo como o seu irmão. Se o filho mais novo não tinha um bom relacionamento com o seu pai, o filho mais velho também não tinha. E assim, pela segunda vez naquele dia, o pai pacientemente, amorosamente demonstra a sua graça para com o seu filho. As palavras do pai são palavras de ternura, tanto para o filho mais novo e agora também para com o seu filho mais velho, porque o pai ama a ambos igualmente. E assim, pela segunda vez, aquele pai demonstra o seu amor aos seus filhos. E ele confirma que a distribuição dos bens, ela continua exatamente como está. Ele diz, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Deste modo, o pai procura então trazer o seu filho a uma reconciliação consigo e com o seu irmão. Assim como nas parábolas da ovelha e da dracma, a primeira parte da parábola nos traz aqui a busca por algo perdido. E embora o filho mais velho estivesse em casa, ele precisava de uma mudança de comportamento, e nesse sentido ele também estava perdido. Se o filho mais novo saiu de casa e se perdeu fora de casa, o filho mais velho estava em casa, e do ponto de vista do relacionamento familiar, do ponto de vista de um sentimento
pessoal do seu coração, ele também estava absolutamente perdido. Mas o texto nos mostra que o pai deixou a festa, se retirou da festa porque o filho mais velho estava do lado de fora, e o pai então se retira e vai para o lado de fora para reconciliar o seu filho. No verso 32, o pai chama o filho para participar da alegria. E é interessante que, em contraste com a expressão "esse teu filho", usada pelo irmão mais velho, no verso 20, o pai fala do irmão mais novo como um irmão de fato. Ele diz: esse teu irmão voltou e era necessário que nós nos alegrássemos. O pai demonstra que aquele não era apenas o filho dele, mas era também irmão do seu filho mais velho. Assim, Jesus demonstra que o amor gracioso de Deus é um amor que produz reconciliação. Às vezes, os filhos de Deus estão na casa do Pai, mas não agem como filhos. Talvez sejam até servos zelosos e obedientes, como eram muitos dos escribas e fariseus, mas ainda assim eles precisavam de mudança de comportamento. Há muitas pessoas que estão na casa do Pai, dentro da igreja, tendo uma vida religiosa, mas estão perdidos, porque estão sem uma reconciliação plena e verdadeira com Deus e com os seus irmãos. Somente o amor gracioso de Deus pode nos transformar de tal forma que nos tornamos de fato filhos de Deus. Deus é quem nos reconcilia consigo mesmo, conforme escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E uma vez reconciliados com Deus, nós devemos viver em comunhão uns com os outros como verdadeiros irmãos, vivendo em amor, porque se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor gracioso de Deus, que produz arrependimento, que produz perdão, é um amor que também gera reconciliação. E assim nós temos as 3 lições que revelam o efeito do amor gracioso de Deus em nossa vida. Deus nos conduz ao arrependimento, Deus nos oferece perdão pleno dos nossos pecados, e Deus promove em nossa vida reconciliação. Jesus não continua essa história para nos contar se o irmão mais velho correspondeu ou não à demonstração de amor por parte do pai. E ele também não nos conta como o filho mais moço passou a viver depois das boas-vindas daquele pai. E ao deixar esses detalhes abertos, sem resolução, o Senhor Jesus Cristo lança um desafio aos seus ouvintes e a todos nós. De que maneira nós temos correspondido a esse amor gracioso de Deus? Temos demonstrado gratidão por nossa salvação, por nossa redenção e pelo perdão? Temos sido instrumentos para que outras vidas sejam restauradas e recebidas com alegria no reino de Deus? Que lições apresentadas por nosso Senhor Jesus Cristo nesta parábola nos fala profundamente? Qual é a nossa resposta a essa palavra de Cristo? Que de fato a mensagem do Senhor Jesus Cristo, nesta parábola, ensinando-nos acerca do amor gracioso de Deus, nos levem a uma prática cristã verdadeira,
que nós tenhamos uma vida de fato prática, como resposta ao amor de Deus, vivendo em obediência, vivendo em gratidão, vivendo para a glória de Deus. Ao refletirmos nesse amor gracioso de Deus, que nos resgatou, nos transformou e nos perdoou, nos reconciliou consigo mesmo, e também este amor que nos conduz a uma vida de comunhão com outros crentes que também são salvos por Cristo Jesus. Que diante de tudo isso nós possamos renovar o nosso compromisso com Deus e com os propósitos na expansão do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que nos capacite a sermos de fato filhos do Pai Celestial, vivendo em amor, em resposta a este amor gracioso que Ele tem dispensado a cada um de nós. E Deus assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por este ensino tão profundo e precioso, que fala-nos acerca do Teu amor gracioso. Confessamos, ó Deus, que somos pecadores e não merecemos nada, somos imperfeitos, egoístas, tendemos a andar continuamente nos nossos próprios desejos e interesses. Mas nós louvamos o Teu nome porque nós, pela Tua graça, somos relembrados que o Senhor é o nosso Pai Celestial, que o Senhor é um Deus amoroso e que perdoa os nossos pecados, que o Senhor é um Deus que nos reconcilia com o Senhor e nos concede a possibilidade de vivermos em comunidade como um povo remido do Senhor. Agradecemos a Deus pela Tua palavra e a nossa prece é para que o Senhor nos capacite a respondermos de forma correta à instrução da Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, a colocar em prática as bênçãos, os frutos das bênçãos que recebemos das mãos do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, nós oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino de número 316. Os intentos de Deus. Os Teus intentos cumprir, Deus, no decorrer dos anos, Ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há
Nosso trabalho vão será se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui pendes, e é quem nutre a semente. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os amados de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha nessa transmissão deste culto. Queremos louvar a Deus porque o Senhor nos proporciona a possibilidade de estarmos em comunhão, adorando o seu nome, através dos meios tecnológicos nestes tempos de distanciamento social. Louvamos a Deus, convidamos você a continuar nos acompanhando e esteja atento às nossas programações. Nós certamente em breve retornaremos aos nossos cultos presenciais e para isso nós convidamos você a acompanhar não só essa transmissão através desta rede social, que é o YouTube, mas também procure a nossa página no Facebook. Nós temos lá a nossa página, onde nós também divulgamos as transmissões aqui da igreja e disponibilizamos avisos, notícias, informações, e assim você pode também entrar em contato conosco. Que Deus abençoe e que nos guarde para a glória do seu nome. Amém.